E aí pessoal, beleza? Meu nome é Roberto, a gente vai começar aí uma série de resoluções, né, da prova da ESA. E hoje a gente vai falar da ESA 2022, a prova tipo A. Vamos começar, portanto, com a prova de matemática. Vou colocar aqui a questão número 1, para a gente entender. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína: frango, bife e ovo. 3 pratos de acompanhamento: farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa: doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Desta forma, podem-se montar quantos tipos de refeições distintas? Bom, quando a gente vai tratar de matemática, a gente tem basicamente ali 3 frentes, né? A gente tem a álgebra, a trigonometria e a geometria, né? No caso da questão em tela, a gente vai focar na álgebra, beleza? Dentro da álgebra, a gente tem uma matéria chamada de análise combinatória. E dentro da análise combinatória, a gente vai ter problemas relacionados à contagem, né? E quando a gente tem problemas relacionados à contagem, a gente pode lembrar, né, do princípio fundamental da contagem. Eu deixei aqui na folha, bem improvisado, o conceito de princípio fundamental da contagem. Vou deixar só a folha aqui para facilitar o entendimento. Então, o que diz o conceito do princípio fundamental da contagem? Ele fala assim, ó, um acontecimento tem K estágios sucessivos e independentes com, respectivamente, N1, N2, N3, e aqui são reticências, né? Até NK possibilidades. Então imagina que eu tenho um acontecimento com 2 estágios, então eu tenho o estágio 1 com N1 possibilidades e o estágio 2 com N2 possibilidades. Então cada estágio tem N possibilidades. Para esse acontecimento ocorrer, temos N1 vezes N2 vezes N3 até a multiplicação do último fator, né? Eu tenho a multiplicação desses fatores como maneiras distintas de ocorrer o evento. Como assim? Eu coloquei aqui algo muito fácil para a gente introduzir a resolução da questão. Tá? Então aqui, ó, de quantas maneiras distintas Cláudia pode entrar na faculdade, sabendo que ela está em dúvida entre os cursos de História, Geografia e Matemática, além de não ter certeza se vai cursar em faculdade pública estadual, pública federal ou particular. Então imagina aqui, ó, vamos passar tudo isso para o conceito de princípio fundamental da contagem, para a gente conseguir interpretar de maneira mais racional a questão da ESA. Então imagina aqui que a Cláudia, ela tem a possibilidade de cursar História, Geografia e Matemática em faculdade pública, estadual, pública federal ou particular. Então, qual que é aqui o acontecimento principal? É cursar uma faculdade, né? Cursar um curso em alguma faculdade. Então, esse acontecimento aqui específico tem quantos estágios? Tem 2. Ela vai ter que escolher o curso e vai ter que escolher a faculdade. Cada um desses estágios tem N possibilidades cada um. Aqui tem 3 possibilidades e aqui também tem 3 possibilidades, né? E segundo o princípio fundamental da contagem, eu tenho que multiplicar essas possibilidades para chegar à quantidade de maneiras distintas de ocorrer o evento. Como assim? Por exemplo, vamos considerar apenas o senso comum aqui. Então, de quantas maneiras a Cláudia pode escolher a faculdade aqui? Ó? Poxa, ela pode escolher História na pública estadual. Ela pode escolher História na pública federal ou na particular. Então, no caso, se ela for escolher História, ela tem 3 possibilidades. Geografia, ela também tem 3 possibilidades, que ela pode fazer na estadual, na federal ou na particular. E Matemática também ela tem 3 possibilidades. Então perceba aqui 3 possibilidades de história, mais 3 possibilidades de geografia, mais 3 possibilidades de matemática, eu tenho 9 possibilidades. Mas eu poderia chegar nesse número também multiplicando a quantidade de possibilidades de cada estágio do acontecimento. Né? Então eu tenho 3 estágios de um acontecimento de curso e 3 possibilidades, aliás, de faculdade também. Então 3 vezes 3 é 9. 9 modos de fazer uma faculdade. Então perceba que eu cheguei na mesma conclusão fazendo a multiplicação dos fatores relacionados ao estágio. E aí que entra a questão da ESA, né? Deixa eu colocar ela aqui no cantinho. Então, poxa, perceba lá. Ó. Então, eu tenho aqui, ó,
3 pratos de proteína, 3 de acompanhamento e 3 de sobremesa, né? Então eu tenho aqui, ó, 3 de proteína, frango, bife e ovo, 3 de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 3 de sobremesa, aliás, 2 de sobremesa, doce de leite e gelatina. Então, ao invés de eu ficar fazendo arranjos aqui entre os pratos, eu posso simplesmente multiplicar as possibilidades, né, de cada acontecimento e vou chegar no número total de maneiras distintas de eu fazer essa combinação, né? Então aqui, o que eu tenho de acordo com o princípio fundamental da contagem? Eu tenho um acontecimento com 3 estágios, né? Que é o que? É a escolha de um prato, né? Deixa eu ver aqui. De um prato de proteína, de um prato de acompanhamento e de um prato de sobremesa. Então esse acontecimento tem 3 estágios, certo? Esse estágio aqui tem 3 possibilidades. Esse tem 3 e esse tem 2. Segundo o princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar, né, as possibilidades de cada estágio do acontecimento, eu vou chegar no número total de possibilidades distintas de acontecer o evento. Entendeu? Então, basicamente, aqui na questão 1, eu vou usar o princípio fundamental da contagem, vou multiplicar os fatores e vou chegar à quantidade de maneiras distintas de acontecer, que é o que ele pede aqui, ó. Dessa maneira, podem-se montar quantos tipos de refeições distintas. E aí, tá na alternativa aí. Alternativa que fala que são 18 possibilidades distintas de construir um prato. Beleza? Então é isso. Até a próxima.